existe câncer de mama durante a gestação ou durante a amamentação? É mais raro, mas existe sim, então pode acontecer. É difícil, é uma fase muito difícil para a gente tanto diagnosticar. Então, normalmente, a paciente está grávida, meio que automaticamente a gente foca no bebê, no desenvolvimento da gestação e deixa de cuidar da saúde da mama, né? Então, esse é o duro, porque você também não quer sujeitar a paciente a uma radiação desnecessária. Então, normalmente, paciente jovem, abaixo dos 40 anos, embora isso também esteja mudando bastante, então já não tinha indicação de fazer mamografia. Então, normalmente, quando a paciente sente alguma coisa, é isso. Você vai acabar diagnosticando na gestação um câncer de mama numa fase clínica. Então, ela sentiu um nódulo, uma vermelhidão, alguma alteração de pele, procurou o mastologista ou o próprio gineco e obstetra dela, né? E aí, o que é importante do câncer de mama na gestação, que pode acontecer, é que você vai ter que avaliar exatamente em que fase da gestação que foi feito o diagnóstico para ver exatamente o que você vai tratar. Então, os quimioterápicos, eles são extremamente... Prejudiciais? Prejudiciais, mas tem uma palavra específica, agora me fugiu. Teratogênicos. Então, quimioterapia, as medicações que a gente usa para fazer quimioterapia, eles são teratogênicos, eles fazem malformação fetal. E não pode ser feito, então, aí durante a gestação, idealmente, né? Então, assim, é sempre uma dificuldade. Se você diagnosticar muito no comecinho da gestação, é uma escolha que a paciente vai ter que fazer, porque ela não vai poder fazer o tratamento todo. Até chegar ao final da gestação, ela vai ter um super estímulo hormonal. Então, a doença vai continuar progredindo por 9 meses aí da gestação, até ela poder ganhar bebê e aí sim iniciar o tratamento. Às vezes tem a opção dela não seguir com a gestação por conta do diagnóstico do câncer de mama, porque se você começar quimioterapia, não vai progredir a gestação. E aí, às vezes, também a gente pega no meio do caminho. Também é difícil no meio do caminho, porque no meio do caminho, e agora? A gente já tem um bebê aqui formado, saudável, tudo direitinho. Então, a gente tem que tentar sempre pôr numa balança. A gente quer tentar chegar nessa gestação o mais longe possível, mas que a gente ainda tenha uma condição de cuidar bem desse bebê quando nascer. Adianta um pouquinho o parto para a gente poder começar o tratamento com essa paciente. Então, às vezes, isso acontece mesmo, né? Então, vamos fazer o parto aqui com 32 ou 34 semanas para a gente poder começar o tratamento da paciente. Não esperar até 40 semanas, 41 semanas, para aí sim iniciar o tratamento. Então, é difícil, é complicado, ainda bem que é raro. Mas é importante os pacientes, a quem assiste a gente, é importante saber que mesmo durante a gestação ou da fase de amamentação, do aleitamento materno, tem que continuar de olho na sua mama, tem que ficar de olho se está tudo certo. É uma fase que a mama muda bastante, cresce muito, vai ficar quente, pode ter mastite, inchaço. Mas ficar atento se é só uma coisa de normal, está chamando atenção, está te preocupando, avisar o seu médico, passar em consulta, mostrar para poder voltar a ter tranquilidade nisso, né? Mas a gestação em si, se a pessoa já tá com o câncer, a gestação em si, ela pode fazer com que esse câncer ele avance mais rápido? Por conta dos hormônios, da gestação e tudo? Se ele tiver receptor hormonal, e normalmente na gestação eles têm receptores hormonais positivos. Então, sim, porque você vai ter a progesterona aumenta muito durante a gestação, né? Então, tem um risco dele se desenvolver um pouquinho mais rápido ao longo da gestação. Então, aí que está essa questão de encontrar na balança o meio termo em preservar a mãe, preservar o bebê, qual fase vai fazer qual tratamento, né? Então, operar, às vezes até dá para operar com a paciente gestante, mas o resto do tratamento não pode fazer radioterapia. Tem um prazo entre operar e fazer rádio. Ela não pode fazer radioterapia enquanto está gestante, ela não pode fazer quimioterapia enquanto ela está gestante. Então, tem essas dificuldades que a gente tem que balancear mesmo nesse diagnóstico, né? E assim, o câncer de mama, ele não... impede a gestação. Então, a pessoa pode estar com o câncer de mama antes de engravidar, sem ter descoberto, por exemplo. Pode. A gente já teve uma paciente, na minha época de residência, faz alguns anos já, que a gente diagnosticou o câncer de mama, foi para a cirurgia do câncer de mama, a gente estava operando. Eu lembro que um chefe meu entrou na sala e falou assim: tô achando esse volume abdominal dela aumentado. Ela era uma paciente mais magra, então era mais visível. E aí ninguém tinha percebido, ninguém tinha visto, né? E a gente tem muito costume de pedir para paciente jovem um beta-HCG antes da cirurgia. Não sei o que aconteceu, né? Não lembro mais, também faz tanto tempo. Mas aí a gente estava no centro cirúrgico, alguém trouxe um sonar e a gente foi lá e viu que tinha um coraçãozinho batendo ali. A gente fez a cirurgia, operou. Essa gestação evoluiu até 32 semanas, se eu não me engano, porque não estava tanto no começo. Ela não percebeu que estava com um atraso menstrual, devia já estar pelo menos ali na metade. Então, seguiu mais algumas semanas com a gestação para começar a fazer quimioterapia e aí logo foi o parto e ficou tudo bem. Mas um susto, né? O diagnóstico é isso, ela não sabia que estava grávida, diagnosticou o câncer de mama, estava completamente focada em tratar o câncer de mama, que nem percebeu, que não estava tendo ciclo. Então, mas foi um caso, não é uma coisa rara, não é uma coisa comum de acontecer, foi um caso eu acho que só. também isso é o importante de...
decidir que tá no momento de engravidar. Fazer todo o pré ali, né? Sim. De passar pela consulta normal, de fazer todos os exames, de rotina e tudo pra tá tudo ok, beleza, vamos começar. Porque aí se você já descobre alguma coisa antes, né? Segura um pouquinho. Se segura um pouquinho. E se foi uma paciente jovem que passou pelo tratamento, isso pode atrapalhar uma futura gestação? É um ponto importante também pra gente conversar. Então, a paciente que é diagnosticada com câncer de mama muito cedo, muito jovem, é importante a gente ter a conversa, seu mastologista ou ginecologista tem que conversar com você sobre a preservação de fertilidade. Por quê? A quimioterapia é bastante agressiva e ela é muito agressiva principalmente na parte reprodutora também. Então a gente sabe que a chance de engravidar espontaneamente vai ser muito difícil depois se você não preservar os seus óvulos, né? Então normalmente paciente jovem teve o sintoma, a gente fez o diagnóstico, a conversa é antes de começar qualquer tratamento, não sabemos aí se vai ser cirurgia, se vai ser quimioterapia, né? Até de novo, se for a cirurgia, a gente pode ir tocando as duas coisas ao mesmo tempo, né? Mas se não, segura aqui a quimioterapia, ela passou já no oncologista, ele já indicou quimioterapia neoadjuvante, que então é antes do tratamento da cirurgia, ele já indicou, mas tem que esperar. Essa paciente vai ter que fazer um ciclo e isso envolve hormônio e tá tudo bem, porque a gente já vai tratar. Então, por mais que o hormônio ali possa, de alguma maneira, acelerar, mas é importante. Essa paciente tem que ter essa consciência. Então, a conversa é muito assim, tá bom, olha, diagnosticamos. Você quer ter filho? Você já tem algum filho? Qual que é o seu planejamento familiar, né? Porque se você pretende ter mais filho, a gente tem que cuidar disso antes. Então, vai lá, em caminho, vai fazer a preservação dos óvulos. Às vezes, já até deixa embrião pronto para depois, para no futuro. Mas isso é um cuidado que tem que ter. Porque se fizer a quimioterapia, vai ser tarde demais. Isso para qualquer tipo de câncer, não só para câncer de mama. Isso praticamente para qualquer tipo de câncer. Porque, assim, a quimioterapia a gente fala quimioterapia, mas são diversas, inúmeras drogas que a gente tem à disposição. Então, cada droga responde melhor para cada tipo de câncer, de cada lugar do nosso corpo. Então, de mama é geralmente de pulmão é outro, são drogas diferentes. Mas quase todas elas têm algum componente que é bastante tóxico para a parte reprodutiva. Então, essa conversa é uma conversa muito importante de ter, porque é isso. E se a paciente é muito, muito jovem, por exemplo, a paciente de 25 anos teve câncer de mama, passou despercebido. Ela, por ser muito jovem, tem chance de, depois que passar o tratamento, ela ainda ter uma reserva ovariana e voltar a ciclar e até engravidar espontaneamente. Mas a paciente que já está naquela fase que já está um pouco mais difícil, por exemplo, 35 anos, que já fica um pouco mais difícil a gestação espontânea, e você ainda faz a quimioterapia, a chance é baixíssima dela conseguir engravidar depois. Então, é uma coisa que tem que ficar muito atento antes e não depois. Mas a chance é só, tipo, uma questão de quantidade de óvulos ou também pode gerar má formação, alguma coisa assim, de, tipo, mudar alguma coisa genética ali? Não, é mais a quantidade mesmo que está ali à disposição, tá? Então, porque como você vai fazer o tratamento, o quimioterápico, ele vai agir no corpo, mas ele vai depletar esses óvulos. Então, os óvulos que foram prejudicados, eles não vão mais estar lá quando acabar o tratamento quimioterápico, né? Então, não chega a fazer má formação. Então, quem tem depois, né, espontaneamente, por algum motivo depois, não tem maior risco de má formação, de qualquer síndrome, nem nada disso. Depois que a medicação passa pelo corpo, ela é metabolizada e ela sai do corpo. Então, não fica esse tipo de cicatriz da quimioterapia. Até em alguns órgãos até fica. Tem algumas medicações que são cardiotóxicas, por exemplo. Então, fazem mal para o coração. E realmente depletam uma porcentagem do funcionamento do coração. Então, você não pode fazer 2 vezes essa mesma quimioterapia. A paciente já fez uma vez, já perdeu um pouquinho da função cardíaca, você não pode fazer de novo essa medicação. Mas da parte de reprodução, não tem essa consequência. É mais isso mesmo vai ser difícil ela conseguir voltar a ter ovulação e conseguir engravidar depois se ela não preservar. E em relação à amamentação, a paciente teve algum tipo de câncer de mama, pode atrapalhar na amamentação 100%. Futuramente? Então, se ela tiver, mesma coisa, vai fazer cirurgia, pode amamentar, não tem problema, mas vai fazer radioterapia, quimioterapia, vai passar pro leite materno, não pode. Mesmo então, depois de muito tempo, ou não? Como assim? Não, depois de muito tempo, tudo bem. Em vigência de tratamento, não pode. Tá? Então, em vigência do tratamento, não pode. Então, você não pode amamentar enquanto faz quimioterapia. Eu digo assim, a paciente passou uns anos, engravidou, ela vai conseguir amamentar? Claro que toda mulher pode conseguir ou não, né? Mas por conta do tratamento. Você diz? Então, a grande maioria das cirurgias que a gente faz, que são conservadoras, não vai ter problema nenhum.
vai conseguir amamentar. Porque o que importa são os ductos que chegam, né? Então, os ductos são onde é produzido e acumulado o leite na mama, né? E os ductos chegam na papila. Se você fizer alguma cirurgia que você corta todos os ductos fora, muito mais difícil você conseguir. Então, por exemplo, essa que a gente tira toda a mama e coloca uma prótese no lugar, ou mamoplastia, que você realmente faz uma incisão ao redor da areola, essas podem ser mais difíceis de conseguir amamentar depois. Mas mesmo assim, a gente nunca tem certeza absoluta. Às vezes com algum ducto ali que permaneceu intacto e que dá para amamentar, mas é um pouco mais difícil. Agora, na grande maioria das cirurgias conservadoras, que você tirou só um setor, um quadrante, alguma coisa às vezes não tão perto da areola, que você tire uma porcentagem dos ductos, mas a maior parte continua. Então, a paciente pode vir a amamentar depois sem problema nenhum.